É um prazer e um privilégio ouvir e aprender tanto com a história de vocês, história de amor, de cultivo, e de busca por um entendimento histórico do mobiliário modernista brasileiro. E eu queria começar então pelo começo. Será que você pode contar para a gente um pouquinho da sua história e de como é que começa essa paixão pelo mobiliário modernista brasileiro e como é que começa essa história da Aquiles? A paixão pelo móvel, eu sou filho de Brasília, nascido em Brasília, então a gente já se acostumou, né? Quem nasceu em Brasília na década de 70, 80, acostumou a ver toda essa mobília que hoje é vangloriada, fazia parte do nosso dia a dia. Brasília foi uma capital pensada, uma capital já projetada para ter esse móvel reto, esse móvel mais simples. Então, para quem está no começo de Brasília, para quem chegou aqui, vamos botar aí entre até os anos 90, se via muito. Até hoje, nas repartições públicas, você chega e vê muito dessa mobília vangloriada hoje. Então, para quem nasceu em Brasília, para quem é filho de Brasília, isso é comum, era comum. E com o passar do tempo e com a mudança, você vai criando esse apego emocional às peças, né? Então, assim, eu nasci em Brasília e já gostava. Aí depois virou doença, né? Você vai começando a ver que tá acabando, então tinha muito. Eu comecei comprando em leilão, comecei colecionando peças mesmo, né? E aí depois veio o curso de arquitetura. Aí junto na arquitetura já juntei com a minha sócia, minha esposa, a Carmen, que botou um freio, né? Falou, não, ó, agora vamos acabar essa coleção que tá ficando séria demais e vamos colocar ela para poder andar. Senão vai ser só mais um depósito onde vai quebrar tudo, vai estragar tudo, porque é a própria lei do desuso, né? Aquilo que não usa estraga ou atrofia. A princípio, a gente abriu, o nosso escritório de arquitetura, e o nosso escritório de arquitetura era decorado com mobiliário modernista, o que chamava muita atenção, porque todo mundo que ia visitar já ficava bem curioso para saber o que que era e tudo. Então, a gente viu também, assim, uma oportunidade e um compromisso, né, de estar, contando essa história para quem tivesse interesse e tudo, né. E aí foi quando a gente abriu a primeira lojinha. Essa loja a gente abriu lá em Taguatinga, era numa avenida comercial, já era mais uma pegada de antiquário, não era totalmente focada no mobiliário modernista, a gente reunia várias coleções que a gente tinha, que não era só de mobiliário, que a gente, colecionava também, esculturas de artistas locais, eh, telas também. E aí a gente trabalhou com esse antiquário mais ou menos uns 5 anos, por volta de 2010 que a gente começou mais ou menos. E aí a gente resolveu focar só no mobiliário modernista. Foi quando a gente, começou também a garimpar muita coisa e a gente enriqueceu muito o acervo, então a gente viu a necessidade, o espaço começou a ficar muito pequeno, de ampliação do espaço. Aí nisso a gente foi atrás de um galpão, que foi o estúdio Aquiles, lá em Taguatinga também. Aí a gente montou o estúdio Aquiles lá e já tinha uma pegada, um conceito diferente. Já saímos da ideia do antiquário e lá era um espaço muito maior, então já proporcionou que a gente criasse ambientes, né, então a gente já trouxe essa história também da ambientação. E aí você mencionou essa questão da galeria, né, do status de galeria. Me explica um pouco qual foi essa virada de chave para vocês, o que que mudou aqui na concepção, na estruturação de vocês, até às vezes no olhar para a curadoria. Essa mudança se deu por duas necessidades. Primeiro, o respeito à mobília. O respeito à mobília de uma forma, o olhar poético dela, um olhar mais como obra de arte, porque os valores estão se chegando a valores de obra de arte, que aconteceu primeiro na Europa, nessa visão. Essa visão primeiro foi na Europa, agora que está chegando no país. Agora, que eu digo, de uns 2 anos para cá, um pouquinho antes da pandemia, que começou a se olhar de novo para essa brasilidade do mobiliário brasileiro, com esse ar de obra de arte, não como investimento, né? Então, quando o cliente vem aqui na loja, a gente mostra para ele que ele não está comprando só uma cadeira, ele está fazendo um investimento, uma obra de arte. Então, se é uma obra de arte, nada mais justo que você criar um ambiente de galeria para ele ser colocado, né? E também foi ideia da nossa CEO, né? Que comanda essa parte toda da Aquiles. Não.
A Aquiles hoje está em outro patamar. E nesse momento a gente realmente decidiu focar mesmo só no mobiliário modernista. Então foi aí que a gente quis mudar o status de estúdio para galeria, porque aí a gente ia focar só no mobiliário modernista e com um conceito totalmente Brasília. Que assim, a gente é apaixonado por Brasília, a nossa história começou aqui, é o nosso berço, tudo. Então foi aonde a gente encontrou esse espaço, que além de tudo, o prédio é totalmente modernista, né? E a gente encontrou essa cobertura aqui, que quando a gente entrou aqui pela primeira vez, foi amor à primeira vista, e já bateu aquela coisa que não é aqui. E proporcionou tudo que a gente queria, que era mesmo essa planta aberta, né? Pra gente poder valorizar mais o mobiliário, bem no conceito Brasília mesmo, né? E foi aí que surgiu a galeria, né? Aquiles Gallery. Mas como é que hoje vocês estruturam esse conhecimento, né? Que eu acho que é tão disperso, né? Tão variado. A gente está falando aqui de uma enormidade de designers conhecidos, né? Que, enfim, tiveram seu trabalho reconhecidos ou em vida ou póstumamente, mas um outro conjunto de figuras e peças, né? Anônimas igualmente incríveis, né? Então, que bases hoje vocês usam como referência para adquirir esse conhecimento, para entender um pouco mais sobre essas peças que chegam até vocês? No começo era tudo muito empírico. Eu gostava, achava bonito, já tinha um filtro, né, o olhar mais uma certa sensibilidade. Com o curso de arquitetura, a gente teve uma matéria chamada mobiliário, ou então design mobiliário, agora me falha a memória, com a professora Carol, que a professora não esqueço. Foi como eu comecei a entender o que era designer, o porquê do design. Mas, infelizmente, nunca foi algo voltado para o mobiliário brasileiro. Até as nossas faculdades pecam nisso. É de mobiliário internacional. Você pega um livro chamado de 1000 cadeiras, você deve ter... Eu acho que tem 1 ou 2 cadeiras brasileiras, que é de Sérgio Rodrigues. Olha só, a gente está falando do universo de design, de produção, num livro de cadeiras internacional, o Brasil, que foi a grande epopeia desse móvel, mais que o escandinavo, tem 2 cadeiras de um só designer. Tudo bem, o Sérgio é reconhecido internacionalmente, mas, cara, a gente tem muita gente. A gente tem Móveis Simo, iguais que a gente está sentado, Percival Laff, Joaquim Tenreiro, Jorge Zalzupin, Geraldo Barros, o Zanini. Então a gente tem muita gente boa. Fora os que estão aparecendo agora, igual você falou que até um determinado tempo era anônimo, só que agora estão aparecendo. Através de quê? Estudo. Infelizmente, nós não temos um material muito vasto dessa catalogação, porque não tinha essa preocupação. Eu acho que nunca se teve essa preocupação, vamos criar um livro. Algumas pessoas têm acesso aos catálogos de venda de época, que é onde você começa a entrar nesse processo, igual o Móveis Cantu com o Jabô, que todo mundo associava a Sérgio Rodrigues e hoje já sabe que era Móveis Cantu, não tinha nada a ver. Aí você vai pegar Pau Brasil, da Lina Bombardi, que se misturava muito também, muitas vezes com Zanini. O próprio Tenreiro tinha muito design que ainda está como anônimo, que tinha aquele olhar bem minimalista do Tenreiro, né? Então, assim, é pesquisa. Revista de época, material de época, livro antigo. Não dá para se basear hoje numa pesquisa de internet. É uma pesquisa mais séria, uma curadoria mais estudada, mais elaborada. A da galeria hoje. Como é que se dá essa colaboração de vocês hoje com a academia? Eu vejo que vocês tiveram um trabalho aí muito próximo nessa publicação recente agora sobre mobiliário do Sérgio Rodrigues para a UNB. Vejo uma outra linha de outras publicações que vão bebendo, né, dessa conexão com galeristas, né, com essas pessoas que se dedicam a esse mergulho profundo no mobiliário. Me conta como é que tem se dado esse tipo de contribuição e colaboração com a academia hoje em dia. A nossa casa é aberta. Então, assim, nós não temos a menor intenção de reter conhecimento, de reter material, pelo contrário. Eu acho que quanto mais pessoas saberem, mais vai se dar valor e menos coisa vai ser jogada fora, menos coisa vai ser quebrada, menos vai parar de ser olhado como um móvel velho, um móvel de terceira, segundo uso. Nossa, isso não é um móvel velho, isso é uma obra de arte.
Você pega uma mesa dessa daqui, do Liceu de Arte e Ofício, se ela tiver num canto jogada, é uma mesa velha, mas na galeria ela já é colocada como uma obra de arte. Por que é uma obra de arte? 4 pontinhos tocando o chão. Aí você vai ver que está toda uma mistura de uma briga do modernismo, que a gente chama de era espacial dos anos 50, tentando chegar aqui no modernismo mais Brasília, aquela coisa mais do próprio Oscar Niemeyer, aquela coisa mais escultural. Você vê que é uma mesa escultural, não tem nada e é escultural. Então aí as pessoas vão mudar o olhar, vão mudar a apreciação para a peça. Então muitas vezes aquela pecinha que está lá na casa da avó, que ninguém dá nada, ou então na casa da tia, que vai ser jogada fora, que vai ser doada, ele já olha, não, isso aí não. Vamos guardar isso aqui, que isso aqui vai virar acervo de família. Porque várias famílias aqui em Brasília, que já têm esse conhecimento, os filhos e os netos já têm esse cuidado. Estamos cansados de receber clientes aqui. Ah, minha avó tem isso daqui, já vou pedir para separar para mim. Ou então pede para a avó, porque na hora que chega aqui na galeria, começa a entender o valor histórico e o valor venal da peça, o monetativo da peça. Nossa, mas isso é caro desse jeito? Sim, é caro. Por quê? Porque não fabrica mais. A madeira é nobre, a madeira é rara. O designer morreu. Ah, mas tem a reedição. Sim, tem a reedição, que é um trabalho maravilhoso de manter esse legado vivo. Mas uma coisa é quando você tem aquele móvel que tem a época, tem aquela essência, né? Ele já viveu 60 anos, é uma madeira diferente, ele tem história. Você olha para a peça, você vê que ela tem história. Como é que se dá esse processo de garimpo e curadoria de vocês? Você falou das famílias, né? Desse reconhecimento do valor que começa a surgir nessas gerações de agora. O que vem para vocês, até as mãos de vocês, é muito nessa linha das pessoas que estão se desapegando das coisas em família. Aqui em Brasília, né, nessa construção com os prédios públicos, é mais nesse espaço dos prédios públicos realmente se desfazendo desse mobiliário? Bom, a Aquiles Gallery, quando ela surge a ideia da concepção da galeria, o foco nosso é Brasília. Né? Tanto que toda a nossa ambientação, o prédio, foi tudo pensado nisso. A gente quer criar um espaço com identidade de Brasília. Então, o nosso foco é o mobiliário que veio anos 60 para a produção de Brasília. Temos muitas peças de outros lugares do país. Aqui você vai encontrar modernismo nordestino, com Acácio Gil Borsoi, modernismo carioca, com o próprio Tenreiro, paulista demais, até Vila Nova Artiga, ali na Bombarde, a gente tem muita peça desse acervo, mas o grosso da nossa linha é Brasília. Uma capital que foi pensada para ter toda essa mobília, nada mais justo e sagrado do que ter um ambiente para isso, né? Então, muitas das nossas peças, assim, acho que 80% do nosso acervo, ele é de origem pública, né? Foi comprado em leilões públicos, foi adquirido. Muita coisa também das famílias que vieram para cá no começo e ficaram, e vamos botar uns 5% que veio de outros estados. E essa valorização, hoje vocês ainda percebem que há um interesse muito mais do mercado internacional do que do mercado brasileiro? Isso está começando a se solidificar aqui no Brasil e hoje em dia, vocês notam um interesse, pessoa física, eu digo, para além dos escritórios de arquitetura, nesse desejo de saber mais sobre o imobiliário moderno, sobre adquirir essas peças? Muito. Eu acredito que esse descobrimento do Brasil de novo, desse Brasil 60, que a gente chama de momento dourado, a era dourada do Brasil, está muito forte agora. Muito colecionador. As pessoas estão começando a olhar com o olho da beleza. Está se procurando muito. Qualquer coleção de livro que você coloque sobre design modernista brasileiro, ele vai embora. Engraçado que antigamente, se você pegar, ele tinha que ser produzido 70% em inglês, 30% no mercado nacional. Hoje o mercado nacional está comprando os livros lá fora porque não tem. Tem muito mais livro de design brasileiro lá fora do que no próprio Brasil. E aí tá tendo essa procura, tá tendo de novo esse apego. O mercado lá fora consome demais. Consome demais. E esse é um dos intuitos da Aquiles Gallery, é tentar deixar essa mobília mais aqui, mais em Brasília. Se a gente consegue deixar essa mobília aqui dentro do circuito nacional, ela ainda gira mais umas 3, 4 vezes aqui dentro.
Quando a gente manda lá para fora, quando a venda para o mercado exterior, já era. Não vai voltar. Não vai voltar. Ainda mais que lá já é olhado como obra de arte. Eles não olham para a cadeira igual a gente olha aqui. Ah, eu quero essa cadeira toda novinha. Não, eu quero do jeito que chegou. Eu quero ela com história. Eu quero entender o porquê que é desse jeito. Aqui não, aqui ainda estamos... Mas é até legal botar um móvel para ser usado, né? Ele foi feito para ser usado e ele aguenta ser usado. Então isso é bacana. Está tendo sim uma demanda muito grande por informação. As pessoas hoje estão buscando cada vez mais saber o que está comprando, por que eu estou comprando. E um negócio legal também da parte da galeria é a própria ideia ecológica, o reuso. Por que a gente vai derrubar outra árvore, né? Por que a gente vai quebrar isso daí, se dá para usar de novo? Aí é engraçado que muitas vezes a pessoa compra o móvel da reedição, chega aqui, pô, mas por que essa madeira é mais bonita do que a minha que está lá? A madeira. São madeiras nobres, né? E o tempo. E aí, como é que se dá esse processo de restauração? Eu digo, no processo mesmo histórico, de investigação, dessa documentação, para tentar garantir essas características originais do móvel? Primeiro, a maioria da mobília que chega aqui pra gente, ela tá bem alterada. A parte de estofaria, a parte de vamos usar o termo pintura do móvel, né, que é a parte de ilustração da madeira. Na década de 60, os veios que a gente gosta muito hoje, né, eles tinham que ser escondidos. A madeira tinha que ser mais hegemônica, ela tinha que ter uma cor só, a mesma tonalidade. Hoje não, a gente raspa aquilo para trazer os nós da madeira, aquela vida da madeira, né? Isso já foi, essa mudança, eu já venho vendo essa mudança há mais de 5 anos, né? Quando a gente focou no mercado local e no mercado nacional, era isso que a gente queria muito, que as pessoas entendessem que aquela madeira era desse jeito. E aí, não existe tantos restauradores, não existe muita gente empenhada com isso. Nós montamos uma oficina de restauro para gente, porque o mercado foi exigindo isso cada vez mais. E na hora do nosso processo de curadoria, olha, vamos alterar isso aqui que não está legal. Quando era parte terceirizada, muitas vezes o restaurador não aceitava, porque não foi daquele jeito que ele aprendeu da outra forma. Não, eu quero que seja feito desse jeito, com goma laca, porque o processo era assim, não, mas eu não sei fazer, ou então eu não quero fazer e não vou fazer. Então, vamos partir para a nossa produção própria. Aí criamos nossa oficina de restauro. Hoje a gente tem um dos melhores restauradores que se tem no Brasil, trabalha com a gente, que é o Miro. Estamos tentando formar mais mão de obra, porque é raro, é difícil, quase ninguém quer. Mas também quando a pessoa começa a entender aquilo, começa a mexer com a madeira, é apaixonante. Dificilmente ele sai. E se você pudesse dar uma dica para alguém que quer começar nesse universo, como colecionador, como apreciador, de fato, do mobiliário moderno, por onde começar? Onde buscar informação? Primeiro, se ele tiver oportunidade de vir à loja, ou então estiver em São Paulo, que tem muita loja séria, muita galeria em São Paulo boa, no Rio de Janeiro, se for o foco só mobiliário modernistas, e nessa galera que já faz esse filtro. Aí quando ele começar a pegar esse filtro desse pessoal e começar a procurar em antiquários, né? Algumas feiras antigas, vai tomando o gosto do garimpo. O gostoso é o garimpo, né? A pessoa chega, nossa, eu vi isso aqui, eu achei e ninguém viu. Isso aqui é o gostoso da descoberta da pérola, né? Achei uma pérola. Aí ele corre lá, compra, guarda, manda restaurar, e aí ele vai refinando o gosto, vai chegando no ponto que não, essa aqui eu gostei, aí vai ficar igual eu te falei. O tempo me mostrou que as coisas vêm pra gente para ser emprestada. Nada aqui é fixo, é emprestado. Então essa cadeira ela fica emprestada comigo em determinado momento, aí eu passo para você daqui a um tempo passa para ela, e aí vai. Então fica um tempinho com você e você vai trocando. O gostoso da coleção é isso, não ficar acumulando, senão você retém. E para fechar, aqui em Brasília, que lugares são imperdíveis para a gente conseguir ver mobiliário e arquitetura modernista de perto? Em primeiro lugar, a Quires Gallery. Essa daí você não pode perder de vir. E segundo, Brasília. Brasília é um museu a céu aberto. Brasília, se você sair para olhar com carinho, esquece relógio, esquece carro,
vai dar, é quente pra caramba, mas vai dar uma volta naquela esplanada. Na hora que você dá uma caminhada ali, você entra na catedral, cara, na hora que você entra ali de baixo, acho que ninguém nunca prestou atenção na via sacra que tem na catedral. Você já prestou? Presta atenção e vai lá e olha a assinatura de quem desenhou aquilo. Eu não vou nem falar quem é, para ficar curioso. Na hora que você olhar quem assinou a via sacra da catedral, você vai falar, meu Deus, estava tão pertinho e eu não vi. Aí você olha para cima na catedral, você tem Sesquiate, você olha para o lado, você tem a Pelete, né, Maria Perrette, com os vitrais. Você sai de lá, você já dá de cara com a obra gigantesca do Oscar Niemeyer. Você olha para o outro lado, você tem Atos Vulcão no Teatro Nacional. E aí você começa a andar nesses lugares, quando você chegar, você pode ter certeza que o cara da portaria está sentado ou numa cadeira ou na poltrona do Oswaldo Zupin. Maravilha, Dionísio. Obrigada mais uma vez. É sempre uma aula. Acho maravilhoso poder ouvir e, com certeza, acho que a ideia é que a gente possa ter muitas e muitas conversas para absorver um pouquinho desse conhecimento acumulado aí ao longo dos A casa anos. está aberta para você, para toda a sua equipe, está aberta para todos que queiram vir cá conversar, tomar um café, marca um horário com a gente. Vai ser uma honra receber vocês aqui.